Sejam bem-vindos, eu sou a Letícia Martins e você está no programa Riqueza Canalizada. Hoje você vai conhecer a força por trás da história da King Kong. São proprietários de uma rede de lojas de assistência técnica de celulares em Taubaté e em Pindamonhangaba. E eles vão contar agora como tudo começou. Em alguns momentos da história de vocês, algumas coisas não deram tão certo assim. Na verdade, eu sempre tive um sonho de ser empreendedor. Eu lembro quando eu tinha meus 14 anos de idade, eu sonhava em ser um construtor civil. Sempre sonhava em construir casa e vender, alugar. Eu sempre tive um sonho quando criança. E com 15 anos eu entrei na Alstom. Fiquei dos 15 aos 18 anos lá. Nesse processo na Alstom, trabalhava na área de ciências contábeis lá. E nesse intervalo de 16 para 17 anos, até a minha chefe lá me fez uma proposta, falou que talvez eu ficaria lá como estagiário na parte administrativa lá. E ela olhou para mim e falou assim, ó, você não pode repetir de ano. Preciso que você termine seu ensino médio e você começa a faculdade para você entrar como estagiário aqui. Eu falei, não, tá bom, pode ser, pode ficar sossegado. Só que nesse intervalo eu fui repetir, parei de estudar, né, na verdade. Eu parei na 8ª série, daí com 18 anos eu saí da Alstom. Eu acabei me culpando, talvez ter perdido uma oportunidade lá e procurei outro serviço. Eu comecei a trabalhar no mercado municipal aqui de Taubaté, numa banquinha de DVD pirata. E com 18 anos, a Laís também trabalhava lá onde eu conheci ela. E comecei a me prender lá, porque tinha uma banca do lado, daí essa banca do lado tava para alugar. Eu cheguei no meu pai e falei para ele que tava pensando em alugar uma banca e começar a vender DVD. A gente alugamos e começamos. Eu comecei a empreender aí. Comecei a vender DVD. E nessa época eu tinha mais ou menos 19 para 20 anos, onde que eu conheci a Laísa. A gente começou a namorar. E começamos a vender o DVD junto. Ela começou a trabalhar até um tempo comigo, né, mãe? Quando foi para sair do DVD, eu não queria. Porque eu tinha muito medo de passar perto, por estar grávida, por estar para ter neném. E ele já queria sair, daí teve uma semana que ele foi para São Paulo buscar as coisas do DVD. E ele foi assaltado, tomou uma coronhada no olho. E ele quase ficou cego, foi horrível, ele não achava médico, ele ficou um bom tempo sem conseguir enxergar de um olho. E foi na onde eu decidi largar. Mesmo assim, por um tempo eu continuei sozinha, mas quando isso aconteceu eu resolvi largar. Aí foi onde a gente começou o processo no saquinho. Aí eu fui vender saquinho, ele ficou no shopping, eu tinha feito o curso, aí ele ficou um ano no shopping, né? Eu passei um processo no shopping de 1 ano. Eu lembro que no primeiro celular que a gente foi arrumar, que eu fui consertar, tem uma cliente, era um iPhone 5S. Eu quebrei esse celular dela, amassei a carcaça, deu problema na placa. Daí a gente tivemos que comprar outro aparelho para ela. Naquela época a gente sem condição, eu tive que comprar um aparelho de R$1.800. E nesse processo de 1 ano lá, a gente não tinha uma renda, a gente estava começando agora, tinha muito celular que eu não pegava, porque eu tinha medo, estava inseguro. E a minha esposa ficou sustentando a casa nesse 1 ano vendendo saquinho de lixo. Ela saía de manhã com a minha irmã, ela vendia em Caçapava, Campos Jordão, Pindamonhangaba, Taubaté. E ela trazia uma renda pra gente diária de R$50 em média. E depois desse de 1 ano, eu resolvi sair do shopping. Eu saí do shopping, comecei a vender saquinho com ela. Eu fiquei mais ou menos uns 2 meses vendendo saquinho, eu e ela na rua. 2, 3 meses, Daí eu tava aqui no centro de Taubaté, eu encontrei um amigo meu. E ele falou que tinha um box que estava alugando ali no camelô aqui de Taubaté, perto do mercado municipal. Daí ele falou, Rafael, tem um box para alugar lá, se não quer alugar, é R$1.000 o aluguel. Daí eu falei, Alex, interessa sim. Eu liguei pro meu pastor, minha paternidade, falei para ele do box. Ele falou amém. Eu cheguei, conversei com a minha esposa e a gente começou nesse box. Na verdade, ele me deu um dia pra gente pagar o primeiro aluguel pra gente entrar nesse box. A gente não tinha dinheiro, eu tinha R$150, precisava de 1.000 na época.
Daí, no outro dia, a gente conseguiu arrumar o dinheiro e começamos. O box não tinha mercadoria, não tinha nada. Daí, eu lembro que a Cíntia, a pastora Cíntia, ela tirou uma geladeira no nome dela, na loja 100 pra gente. A gente trocamos essa geladeira em mercadoria, no capinha que a antiga dona desse box tinha. Ela ficou com a geladeira, deu a capinha dela, deu os acessórios delas, a capinha dela pra gente, e a gente começou. A gente ficou 2 anos nesse processo do box. E a intenção nossa era só vender acessório, capinha, película e não mexer com assistência. Daí começamos a ver que a demanda da assistência técnica era bem alta. Eu comecei a mexer com alguns aparelhos que eu tinha mais segurança, evitava alguns. E assim começou. Nesse processo de 2 anos, Deus foi direcionando a gente em situações de fé. A gente começou a caminhar numa direção de Deus, né, amor? Bem ousada, os olhos externos. E uma das primeiras coisas que a gente começou a... Fala um pouco, amor, desse processo lá do box. O quadradinho. Aí nós ficamos 2 anos no box. E o Rafael sempre falava que ele queria ter uma loja. Que ele queria abrir uma loja, que ele sempre sonhou em ter uma loja. E um dia eu vinha almoçar aqui pra cá, pro lado de cima da cidade. A gente nunca subia, sempre ficava na área do mercado. E eu vi um ponto. Daí eu liguei pra ele e falei, nossa, tem um ponto alugando aqui, num lugar bom. Daí ele falou pra mim, tira a foto do telefone. Daí foi onde começou a nascer as lojas. Daí nesse primeiro ponto que a gente alugou aqui na Chiquinho de Matos, eu lembro que o dono do ponto, ele queria uma luva de R$80 mil. Daí o dia que eu liguei pra ele, ele me atendeu na loja, a gente viu a loja. E ele falou assim, ontem tá pedindo uma luva de 80 mil. Hoje, se você der o primeiro mês de aluguel, você pode entrar no ponto. Daí eu pedi uma direção pro pastor, a gente fomos lá, oramos a Deus e começamos. Nós pagamos, eu tinha o dinheiro do primeiro mês de aluguel. Nós continuamos com o box lá embaixo e começamos a reformar o ponto ali. E a gente não tinha muita condição financeira nessa época. Eu lembro que a gente começou a loja com R$5 mil, eram algumas capinhas, muito pouco acessório que tinha. E a minha irmã, ela ajudou muito a gente, trabalhou com a gente uns 6, 7 meses sem receber salário, dando uma força, incentivando a gente. E esse processo foi bem difícil. Já cheguei a quebrar uma tela de um cliente. Eu tive que pegar a moto, ir lá na casa da minha mãe, pedir dinheiro emprestado para ela para comprar outro cliente, porque eu não tinha dinheiro. Mas a gente sempre acreditando no que Deus estava construindo em nós. Hoje, vocês podem dizer que tem uma rede de lojas estruturada? Então, hoje, 4 anos depois, nós temos 5 lojas, uma em Pinda, 4 em Taubaté. Temos assistência técnica estruturada hoje. Hoje o nosso forte é a assistência técnica, que nós mais tínhamos mesmo no começo. Hoje é o que mais nos impulsiona nas lojas. Sim, Carol, eu acho que um dos segredos foi a persistência e a fé de um envio, porque Deus ele tinha construído algo no nosso coração que ele ia nos mover. E a gente, em nenhum momento, tivemos dúvida do que Deus estava construindo. Em nenhum momento eu cheguei nela e falei, amor, eu não aguento mais, eu vou largar tudo. Eu sempre acreditando, persistindo. E foi de repente começou a abrir algumas portas, a gente conseguiu juntar um dinheiro, comecei a investir mais um pouco. E a gente foi com a persistência... E a gente foi aprendendo também com persistência que tudo que dava errado era Deus ensinando alguma coisa. Para que quando viesse mais para frente a gente soubesse lidar, soubesse passar. Então a gente nunca... Eu acho que foram poucas vezes que a gente quase desmoronou. Porque a gente sempre teve um suporte muito bom. A gente sempre procuramos liberar as nossas dificuldades, principalmente quando relacionado à loja. O medo, a gente tinha medo, só que a gente não deixava isso nos parar. A gente tinha convicção do que Deus estava construindo e que ia dar tudo certo. A gente não tinha dúvida nenhuma disso. Muitas palavras negativas, a gente ficou devendo nesse processo de muitas contas, nossa atrasou. A gente foi muito, como que eu posso dizer? Apontado, né? Fomos muito apontados por muitas pessoas.
Mas hoje a gente consegue olhar para tudo que Deus fez e a gente consegue enxergar que, quanto isso nos amadureceu, né? Que um propósito em Cristo eles nos leva. Porque hoje a gente consegue compreender aquele processo que a gente passou lá atrás e o que construiu de Cristo em nós hoje. A gente consegue entender um pouco desse propósito, que é nos movimentar nessa área que Deus está nos direcionando. Deixe uma mensagem para quem tem o sonho de ser empreendedor. Persistência, e acho que um dos segredos que nos deu muita força eu e a Laís, a gente batalhamos junto, só que a gente, se for resumir em uma palavra hoje, para você que tem o sonho de ser um empreendedor, dividir esse processo, serviço e casa. A gente sempre batalhou por isso. A gente, quando um estava fraco, a gente se abraçava, amor, não deixa se abalar, vamos conversar sobre isso amanhã. Porque parece que a gente supria a nossa energia de noite em casa para enfrentar o outro, que teoricamente, externamente, era difícil. E eu acho que o segredo de tudo é isso. A gente tem a comunhão em casa, saber separar e persistência no que Deus direcionou você a caminhar. E persistência é o segredo do empreendedor de Cristo. Ouve agora essa experiência super interessante que o Rafael tem para contar pra gente. Essa última loja que a gente inaugurou foi algo muito pontual de Deus nessa caminhada nossa. A gente queria vir um espaço. Eu passei aqui na frente e vi esse ponto. Daí eu mandei uma mensagem pro pastor. A gente veio e viu o ponto. E a gente sentiu muita paz. E Deus começou a nos direcionar. E acabamos mandando o CNPJ da minha esposa para a mobiliária para aprovar a ficha do aluguel aqui. Não dava nada certo. O menino me ligou e falou: Rafael, não deu certo, não aprovou no nome da sua esposa, quer tentar de outro jeito, de outra maneira. Daí eu falei: Thiago, não, mas o CNPJ dela tá limpo, a gente nunca teve restrição no CNPJ dela, por que você acha que não deu certo? Ele falou: Rafael, não aprovou. Daí a gente estava viajando, a gente estava num culto lá em Brasília e Deus tinha dado uma palavra alguns dias antes pro pastor, Daniel 9, e a gente acabamos recebendo essa palavra, a gente não lemos, e nós estávamos nesse culto lá em Brasília. Daí, de repente, a bispa lá começou a orar a Deus e ela começou a ler essa palavra, Daniel 9, lá em Brasília. Ela começou a ler, ela leu o capítulo todo, Daniel 9, Deus começou a construir algo em nós. Comecei a sentir muito forte a presença de Deus e, de repente, acabou essa oração do Daniel 9 dela. Deus começou a construir algo em mim e, quando ela terminou, meu celular tocou. Quando eu recebi uma mensagem no WhatsApp, eu peguei o celular, na hora que eu abri o celular, estava assim, ó: Rafael, deu certo, aprovou o nome da sua esposa, a loja é sua. Então, foi algo muito pontual de Deus aqui na King Kong. Daniel 9 foi uma palavra que Deus nos deu para esse tempo aqui nessa loja. E esse foi o programa de hoje. Queria agradecer pela Laísa e pelo Rafael por nos receber aqui, desejar também muito sucesso. E será que vai vir mais lojas por aí, né? E a gente se vê no próximo programa Riqueza Canalizada. Tchau, tchau! Canalizada é um oferecimento de AF Imobiliária. Inovação, consolidação concretizadas em atendimento. E Good Jump. Fidelize seus clientes com produtos personalizados.